Graça e paz, queridos. Queridos, nossa leitura bíblica hoje está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6. Amém, amados? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que essa palavra possa entrar em nossa mente e descer 30 centímetros até os nossos corações. Amém. Poderia sentar, queridos. Palavra do Senhor em Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor e não se apoia no teu próprio entendimento. E quando caminhares, coloca Ele nos teus caminhos, porque Ele vai endireitar as tuas veredas. Maravilha, né, queridos? Nosso tema, se é que nós podemos dar um nome ao nosso tema de hoje, é que a nossa fé, ela não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer nas nossas vidas. Nossa fé, preste atenção, nossa fé não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer em nossas vidas. A nossa caminhada cristã, ela é uma constante, ela não para, queridos. Enquanto nós respirarmos sobre essa terra, a nossa caminhada, ela é uma constante, ela não para. Por isso o Senhor vai nos advertir, vai nos alertar que nós devemos confiar no Senhor e não nos apoiar no nosso entendimento, na nossa força, no nosso eu interior, no velho homem, mas confiar no Senhor de todo o nosso coração. E ao caminharmos nessa jornada heróica, sofredora, de lutas, de vitórias, a gente deve colocar o Senhor no centro do nosso caminho, para que Ele venha endireitar as nossas veredas e dar direção a esse caminho. O salmista, lá no Salmo 37, ele vai dizer: descansa no Senhor, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, quando a gente diz que a nossa fé, ela não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer, é para que a gente possa se atentar nessa palavra. Muitas vezes você pode estar pensando: cara, eu estou há tantos anos nessa caminhada e eu sinto que as lutas, elas são grandes. As lutas parece que elas não passam, elas não param. E eu achava que quando eu entregasse os meus caminhos ao Senhor, eu achava que as coisas elas iriam melhorar para mim. Eu imaginava que essas lutas, elas iriam amenizar, dar um tempo. Mas a luta, ela não para, ela é incessante. Asaf fez essa pergunta para Deus, questionou com Deus. E Deus responde a ele no Salmo 73. Mas a nossa luta, queridos, enquanto cristãos, ela é uma luta constante. E o ímpio, pastor? O ímpio também. A diferença é que nós estamos lutando com Deus ao nosso lado. Essa é a diferença. Existia um homem
e vocês já ouviram falar muito nele, chamado Paulo, o apóstolo. Ele disse: olha, eu estou nessa caminhada com o Senhor e ainda dizem que eu sou um apóstolo fraco. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Por 3 vezes eu já sofri naufrágio. O barco já afundou comigo em alto mar. Isso vocês vão encontrar lá em em Coríntios, capítulo 11. Segundo livro de Coríntios, capítulo 11. Paulo vai estar dando essa palavra lá, depois do versículo 20. Vocês em casa, vocês vão dar uma meditada nisso. Paulo diz: olha, por 3 vezes, o barco que eu ia nessa missão, ele afundou. E eu não ia brincar carnaval e nem ia fazer farra, eu ia levando a palavra de Deus. Mas por 3 vezes, o barco foi para o fundo. Imagina você, querido, indo lá no porto, aqui em Manaus, comprar uma passagem de barco aí para ir para algum lugar, e você olha na fila, lá está Paulo. Você: não vou não. Esse cara aqui é um azarado. 3 vezes já o barco dele afundou. Paulo disse: olha, 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas nas costas. Cada vez que eles pegavam Paulo, eles davam 39 chicotadas nas costas de Paulo. Por que não davam 40, pastor? Porque se dessem 40, significava que ele resistiu às 40 e ele não poderia mais sofrer chibatadas. Então eles só davam 39. E jogavam Paulo, e Paulo deveria sair dali quebrado, todo machucado, todo com a carne toda esmiuçada por dentro. Mas Paulo não estava brincando, Paulo estava pregando a palavra. Paulo não estava no carnaval, Paulo não estava na orgia, não estava no oba-oba, ele estava pregando a palavra. E quando os judeus pegavam ele, 39 chicotadas no garoto. O corpo de Paulo deveria ali estar em carne viva. E os judeus chegavam no ouvido de Paulo e diziam: presta atenção, Paulo, para com esse negócio de estar trazendo a palavra por aqui, porque tu está perturbando. E jogavam Paulo ali ao relento. Paulo vai dizer o seguinte: olha, em alto mar eu fiquei várias vezes ali à deriva. E olhei e observei e vi praticamente a morte face a face. Foi terrível aquilo ali que eu passei em alto mar. E olha que não foi na época em que ele naufragou, não. Ficou à deriva. Paulo foi picado por cobra, queridos. Paulo levou tapa na cara. O sacerdote ordenou que o indivíduo lá desse um soco no Paulo. Paulo era um homem letrado, estudou aos pés de Gamaliel, conhecia muito sobre a lei de Deus. Mas Paulo sofreu tudo isso aí, queridos. Paulo não foi resmungar, dizer: as coisas parecem que não estão legal, eu estou pensando em pular fora, já apanhei tanto, as coisas aqui não funcionam, e não dá certo, ando meio quebrado. Paulo vai dizer: olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema que me agonia e me perturba muito, e por 3 vezes eu já orei a Deus para que Deus livrasse-me desse problema. E o Senhor vai dizer para Paulo, como resposta de oração: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos?
Porque a nossa fé, ela não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer por nós. Isso é para a gente aprender. Porque talvez você possa pensar, eu achava que não, eu achava que eu, estando nos caminhos do Senhor, as coisas elas iriam melhorar. Pensei que eu, quando estivesse caminhando ali na fé, eu tivesse imune de uma série de problemas. E na verdade, queridos, nós vivemos nesse mundo aqui, seja crente, seja não crente, sujeito a todas essas coisas. Quando o sol nasce, ele brilha para todo mundo. Ele não brilha só para o crente ou só para o ímpio. Quando cai a chuva, ela cai sobre todo mundo. Seja para o crente e seja para o não crente. Ela banha todo mundo. Quando as árvores, elas dão o seu fruto, vai alimentar todo mundo. A água, ela está à nossa disposição, para todo mundo. Aqui, não existe essa separação, queridos. Então, essa ideia, a gente precisa tirar da cabeça e aprender definitivamente. Somos servos do Senhor, estamos nessa luta constante, como Paulo também esteve. No final da vida de Paulo, queridos, ele não foi receber nenhuma aposentadoria. No final da vida dele, arrancaram a cabeça dele. Decapitaram Paulo. Mas ele disse, olha, eu combati um bom combate. Preguei o evangelho, fiz aquilo o qual o Senhor tinha determinado, segundo os seus propósitos, que eu fizesse. E aqui eu encerro e fecho a minha carreira. E Paulo disse que o viver com Cristo seria muito melhor do que isso aqui. Paulo chegou nesse nível espiritual com o Senhor. Foi nesse nível que Paulo chegou com o Senhor. E a gente está falando isso para tirar esse estigma. E eu vou bater isso quantas vezes for possível, queridos. Que o Evangelho do Senhor, ele é um milagre em nossas vidas. Conversão de uma pessoa a Deus é um milagre. Você, para servir a Deus, não é difícil. É impossível servir a Deus, se não for um milagre de Deus. Tem que ser um milagre operado nas nossas vidas, querido. Às vezes, algum dos irmãos, ele pode até achar estranho. Ah, eu fui ali em França, na casa de um cara, o cara ignorante, eu não vou mais lá não. Andei por ali, cara, mas ele te deu algum tapa? Não, não deu nenhum tapa não. Te deu alguma chicotada nas costas? Não, não deu. Te empurrou dentro do rio? Chegou a se afogar? Não, não. Então tu está longe de alcançar ali aquilo que Paulo passou. Está muito longe de alcançar ali o sofrimento de Paulo. Há quem diga que Lucas, o evangelista, quando ele tratava as feridas de Paulo, que Lucas era médico, ele sentiu um desejo de entender e conhecer que Deus é esse, que esse homem adora a ponto de suportar tanta chicotada nas costas. Paulo vai dizer, queridos, no mesmo capítulo 11, do segundo livro aos Coríntios, da segunda carta, que deram tanta pedrada nele, apedrejaram ele de tal maneira,
que as pessoas entenderam que ele estava morto e fizeram um montoeiro de pedra em cima dele ali. Então a vida de Paulo não era fácil, queridos. A vida do apóstolo Paulo, ela não era fácil. Luta. Era muita luta. Você não precisa passar pelo que Paulo passou. Não estou querendo jamais que você passe nada disso. O que nós estamos querendo que você entenda é que uma vida com Cristo não é um mar de rosa, como muita gente acha que é. Somente as flores. Não tem espinho, França, só flores. Só perfume, só alegria, só oba-oba. Não. Uma vida com Cristo é uma caminhada. O Senhor Jesus mesmo, ele teve que enfrentar isso. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, machucado, sofrido, de lutas. E ele não correu, queridos. Foi um homem de lutas, foi escorraçado pelos seus próprios irmãos, sentiu a dor da traição dos seus familiares, dos amigos, foi levado àquela cruz ali e pagou um preço muito alto. Isso é para que nós possamos entender que o Evangelho não está baseado naquilo em que Deus faz ou deixa de fazer por nós. Porque quando Deus não faz alguma coisa por você, que você aperta o controle e a coisa não acontece, pelo menos aos seus olhos, você pode dizer: Deus me abandonou. E tem um monte de gente milindrado, achando que isso é evangelho. Isso não é evangelho, querido. Isso é falta de conversão. Falta de conversão, queridos. Precisa entender o que verdadeiramente é uma vida com Cristo. E você, muitas vezes, você bate o pé, faz birra, briga com o Senhor, porque acha que Deus não te atendeu aquele pedido, ele não concorda contigo. Paulo, por 3 vezes, disse: Senhor, tira de mim esse espinho da carne, Senhor. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. E fim de conversa, queridos. A minha graça te basta, Paulo. Por quê, pastor? Eu não sei, cara. Isso só Deus vai dizer para a gente um dia lá, quando estiver do lado do Paulo, dá uma cutucada e diz: Paulo, me conta lá aquela fofoca. Que lombra foi aquela lá? Ele vai dizer para ti: eu não sei. Mas eu sei que a nossa fé não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer por ti. Faça ou não faça, a minha fé está fundamentada em Cristo, queridos. Jesus, lá no Getsemane, ele suou como gota de sangue e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente não diz isso não. Essa semana eu vi uma senhora aí na internet, num vídeo, que ela dizia o seguinte: Senhor, se tu realmente me amas, tu vai ter que fazer isso. Está longe, querido, isso não é evangelho. Isso é aquele menino que não cresceu, que ainda está lá, o menino que tem 50, 60 anos de idade, mas ele ainda está lá embaixo. Ele não cresceu não, virou Peter Pan. Ele acha que Deus tem a obrigação de servir a ele. E a lógica é o contrário, nós é que temos que servir ao Senhor. Para isso ele nos fez. Queridos, a nossa fé
A nossa fé é um bem muito valioso. Infelizmente, as pessoas não dão o devido valor que ela tem nesse mundo. A nossa fé é um bem muito valioso. Infelizmente, as pessoas não dão o seu devido valor nesse mundo. Mas se nós entendêssemos pelo menos um pouquinho de como funciona essa fé, de quão grande é o seu valor, certamente nós estaríamos num andar bem mais alto. Quando nós entendermos isso aí. Então eu caminho rumo ao Senhor pela fé. Não é porque eu estou interessado em receber algo do Senhor que vai facilitar a minha vida aqui nessa terra. Não. Quando eu caminho rumo ao Senhor e tenho certeza que eu vou encontrar Ele lá na frente, isso é fé. Quando eu caminho rumo ao Senhor e começo a especular as dificuldades que eu vou ter nessa caminhada, isso é crença. Eu acredito que na caminhada eu vou ter isso, vai acontecer isso aí é crença. Nós precisamos entender primeiramente isso, queridos. Entender que fé é você fechar esse ciclo com o Senhor que um dia foi quebrado pelo pecado que nossos ancestrais cometeram. Pastor, mas Jesus pagou tudo. Com certeza, Jesus pagou todo o escrito de dívida que tínhamos. Agora é com Ele. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai, se não for por mim. Agora a parada é comigo. Ele diz lá, agora é comigo. Agora vocês precisam ter fé para que vocês caminhem junto ao Pai. Eu sou apenas o caminho. O caminho. Porque tem pessoas que dizem, vários caminhos levam a Deus. Não. O caminho. Ele leva a Deus. E nós precisamos, queridos, ter fé. E fé é isso aí, é suportar. Fé é aprender a carregar. É viver na dificuldade como Paulo viveu. Poderia tirar aquilo ali da Bíblia. Alguém poderia dizer, pastor, isso aí deveria sair da Bíblia, que isso entristece os novos convertidos, os irmãos na fé. Não, queridos, isso deveria estar lá mesmo, isso deve estar lá. Para que nós possamos aprender a entender como funciona a graça e a misericórdia de Deus. Aqui nós estamos sendo preparados para um mundo vindouro. Será que no mundo vindouro, se eu não for preparado aqui, eu vou chegar lá com essa ideia de querer levar Deus na conversa fiada e comprar Deus? Não, não posso. Por isso eu tenho que disputar esse play aqui, entender como funciona. Abacuque, ele estava incomodado com o povo. Vendo o sofrimento do povo, ele questionou com Deus. Questiona muito com Deus. E chegou um momento que Abacuque já não sabia mais como ele agia, se questionava com Deus ou se com o povo. Abacuque ficou numa situação e Deus vai confortar o coração de Abacuque. Vai trazer essas palavras de Provérbios 3. Abacuque, descansa no Senhor, Abacuque. Confia no Senhor e não te apoia no teu próprio entendimento. Teu entendimento não vale, Abacuque. E quanto aos teus caminhos, coloca Deus no centro dele, porque Ele vai endireitar as tuas veredas. Daí então Abacuque, ele entende a palavra do Senhor e ele pula, dá saltos de alegria. E ele vai falar aquela frase que a gente já conhece. Ainda que não haja
na videira, que não haja figo na figueira, ainda que não haja ovelhas nos currais e que não haja boi, e que a erva não dê lá o seu fruto, eu não estou nem aí, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exaltarei o seu santo nome. Isso que Abacuque diz. Tem pessoas que ele olha, ele abre a geladeira dele e não tem nada, cara. Nem um leitinho para o gato. E ele olha para o gato olha para ele, a situação está miada. E aí ele é um religioso. Ele diz, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Aí ele dá uma olhada na janela, ele vê lá aquela vizinha lá, que ele não gosta dela. Ele diz, então foi aquela feia que me fez alguma coisa mal. E ele começa a ficar maluco, viajar. Sabe? Mas ele não se atenta que chuva e sol, eles caem sobre nós, todos. Se está seca a geladeira, isso é um problema dele, não é de Deus. Isso é um problema dele. Aqui nós estamos registrando a nossa história. Nós é que estamos escrevendo a nossa história. E eu aconselho, encorajo a você colocar Deus na caneta ali também, para nos ajudar a escrever essa história. E escrever legal. Escrever legal. Aprender a isso. Hoje, cara, eu assisti aí o testemunho de uma senhora. Não vou entrar em detalhes, nem tem nada a ver muito com isso, mas a senhora, ela já tinha abortado 20 vezes. E o mais terrível é que ela comia o próprio feto. Então, cara, pensa bem numa situação desgraçada dessa. Uma pessoa dessa vai e se converte, e quando as coisas não começam a dar certo para ela, ou quando as coisas elas não dão certo, ela vai culpar Deus. Ele procura um culpado e ele não encontra, ele vai tentar encontrar Deus para jogar essa culpa. É assim que o homem pensa. Isso é terrível, queridos. Nós precisamos aprender, queridos. E a gente só aprende com intimidade com Deus. Cara bichado, bebeu a vida toda, todo lascado, veio para a igreja, Deus deu uma arrumada nele, ajeitou ele, preparou ele. Ele tem algumas dificuldades. Aí diz, isso é o culpado é Deus, que parece que não ouve as minhas orações. Ele faz um exame, dá alguma coisa errada, ele diz que Deus é o culpado. Deus é o culpado de 30 anos que ele ficou enchendo a cara, fumando, bebendo, farreando. A pessoa jogou mais de 30 meninos no esgoto e hoje vive bichada, Deus é o culpado. Poxa, mas eu pensei que Deus ele ia arrumar aqui. Deus te perdoou, querido e querida. Mas as consequências, elas vão seguir. Nasceu 5 meninos, França, Deus vai matar eles de forma alguma. Vão louvar ao Senhor, mas tu vai arcar com as consequências das crianças. Isso a gente precisa entender, queridos. Isso é evangelho de salvação. Não se prega mais sobre isso nos dias de hoje, são raríssimos. O cara vai para a igreja para buscar lá a bênção dele. Se aí, pastor, a minha bênção não saiu? Como se Deus fosse um deputado, um distribuidor de bênção, de sei lá. É assim que a galera... Aí ele fica estressado. Ele fica estressado, vira o beiço e diz, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio. Ele confunde livre-arbítrio
com restrição de liberdade. Ele confunde tudo. Livre-arbítrio é uma coisa, restrição de liberdade é outra coisa. Livre-arbítrio, queridos, é a faculdade que nós temos de querer ou não servir ao Senhor. Restrição de liberdade é aquilo que você quer e não tem. Não pode. Quero tomar aqui alguma coisa bem gostosa, gelada, e abre a geladeira, não tem. Cadê teu livre-arbítrio? Não tinha livre-arbítrio? Cadê teu livre-arbítrio? O cara quer fazer uma viagem, está tudo programado e tal, e no dia da viagem acontece uma lombra feia com ele. Cadê o teu livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Esse papo de livre-arbítrio, ele é o papo mais caverna do mundo. Não tem livre-arbítrio. Você está fascinado por alguma coisa, mas você não tem possibilidade de comprar. Faltou tempo, faltou a grana. Cadê o livre-arbítrio? Não podia tudo? Não pode tudo? Eu posso, eu quero, eu faço. Eu sou dono do meu nariz, da minha mente. Não, cara, não é dono de nada, cara. Nós não somos dono de nada. A única faculdade que nós temos é a de escolher servir ou não ao Senhor. E mais nada. Mas isso é antigo, isso Satanás pegou lá no passado. Josué disse, olha, escolham servir ao Senhor para que vocês vivam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, porém, se quiserem servir a outros deuses, é com vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos aprender, queridos, que a nossa fé, ela não está baseada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer. Pastor, eu estou tão alegre, Deus me deu um carro novo. E a irmã está olhando do lado, ela não recebeu um carro novo. Então, isso pode induzir ela a dizer, quer dizer que eu estou quebrada porque Deus não me deu um carro novo. Não, cara, Deus te deu um carro novo porque tu lutou, tu batalhou por isso. Não tem nada a ver com Deus isso não, esquecer esse papo furado. Deus dá carro novo para quantas pessoas queiram ir atrás desse carro e conquistar. Como ele disse para Moisés, Moisés é a terra de vocês, mas se vocês quiserem, vocês vão conquistar essa terra no braço. A promessa está feita, mas a terra tem que ser conquistada no braço. E aí vem um covarde, dobra o joelho na igreja e diz, Senhor, me dá 1 milhão, Senhor, me tira dessa liseira, me tira dessa vida de pobreza, derrama uma chuva de notas sobre a minha casa. Isso, queridos, é chantagem espiritual. É querer manipular Deus. Mas Deus não se deixa ser manipulado pelo homem. Nós não podemos usar da chantagem para querer manipular o Senhor. Porque Deus não se leva pelas nossas palavras. Senhor, se tu não curar a fulana, eu não vou mais te servir. Isso não vai fazer nenhuma diferença para Deus. Ele continua sendo Deus. Você continua sendo você, querido. Então, chantagear Deus. Ainda tem um jargão no meio evangélico que diz que a oração move a mão de Deus. Move nada, querido. A oração não move absolutamente mão de Deus de nada. Oração é um ato de que você vai estar ali contrito diante de Deus, com o coração quebrantado, se tiver. É assim que Deus ouve. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então isso é palavra de salvação, queridos.
chantagear Deus em oração? Não, não pode. E Jesus vai dizer: muitos de vocês pedem e pedem mal, porque vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem o que estão falando. Paulo sofreu muito, queridos. E muitos que já passaram antes de nós, que serviram a esse Deus maravilhoso, também sofreram muito. Dedicaram a vida deles em prol de uma causa, que é o Evangelho. E eles não estavam preocupados de maneira nenhuma se isso interferia nessa fé baseada no que Deus faz ou deixa de fazer. Jó sofreu muito, a ponto da esposa dele dizer: cara, abandona esse Deus, cara, morre, porque o teu sofrimento é grande. Ele disse: tu não sabes o que fala, mulher, porque tu falas como uma maluca, como uma louca. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não sei se nesse corpo ou fora dele, mas só sei que vou ver ele face a face.